sou Maria do Socorro, tenho 56 anos, sou casada há 33 anos, tenho 3 filhos, 3 netas biológicas, 6 netas do coração e 2 netos. Cheguei em Diadema aos 15 anos de idade, sou do Nordeste, do Ceará. Cheguei aqui aos 15 anos de idade e passei por vários setores de trabalho, desde a indústria, a casa de família, a loja, né? Fui vendedora em loja, trabalhei de babá por 3 anos e toda a minha história ela foi de muita luta. Vim para a arte marcial por um problema de saúde, porque eu tinha um problema muito sério na coluna, tem um desvio no joelho, meus joelhos são oblíquos e por causa disso acontece o desvio na coluna lombar. E nunca mais consegui sair da arte marcial. A arte marcial virou minha grande paixão, sou professora de arte marcial há 25 anos e sempre trabalhei com crianças. O meu trabalho sempre foi voltado para a criança. As minhas crianças, algumas com Down, com autismo, mas sempre num período que era muito difícil os professores aceitar trabalhar com crianças que tinham algum tipo de deficiência e eu já trabalhava com elas. Então, em 2008, a gente começou a fazer um trabalho mais amplo para esse setor e nunca mais eu consegui parar. A gente tem hoje o Willis com 13 anos da sua fundação. Eu e meu marido fundamos o Instituto Lira de Inclusão Social e é a grande paixão da minha vida trabalhar com os meninos, porque embora sejam adultos, né, eles ainda continuam sendo crianças e a pureza deles, a forma de trabalhar deles para mim é maravilhoso. Em 1983 eu cheguei em São Paulo, especificamente na Vila Hélida e no lado que pertencia a Diadema, né, vim direto para Diadema. E nunca mais eu consegui sair dessa cidade, né? É uma cidade que me recordava muito da cidade de onde eu vim, porque por ser uma cidade pequena, naquela época, quando cheguei aqui, hoje Diadema é uma cidade gigante, mas eu sempre fui apaixonada por essa cidade. Aqui nessa cidade eu conheci meu marido, meus filhos nasceram, constituí minha família, né? Vivo aqui e sou apaixonada por essa cidade. Trabalho nela todos os dias e tenho a vontade de transformá-la, de constituir uma cidade mais amorosa, um local com mais calor humano, uma cidade mais inclusiva, que a gente consiga realmente dar aos seus moradores um local que eles se sintam confortáveis de viver e que gostem, que tenham paixão por morar. Bom, meus pais, embora não fossem pessoas muito humildes, mas sempre foram pessoas com muito valor. A minha mãe era uma mulher muito forte, perdi a minha mãe muito cedo, mas apesar de ter perdido a minha mãe aos 21 anos de idade, até hoje eu carrego os valores ensinados por ela. Minha mãe era uma pessoa muito correta, muito justa e muito amorosa. E isso faz parte da minha vida, faz parte da minha caminhada. Não consigo me desvincular desses valores. Ela foi algo muito importante para mim e continua sendo. Eu não consigo me desvincular de tudo que aprendi com ela. Então, valorizar as pessoas, ter o cuidado com o outro, me colocar sempre no lugar do outro é algo fundamental na minha vida e isso eu aprendi com a minha mãe. Então, o terceiro setor para mim foi algo muito marcante na minha vida, porque eu tinha um filho de 1 ano e 5 meses, que hoje tem 30 anos de idade, e me vi às voltas com um sobrinho de 1 ano e 9, e eu não tinha o que fazer, minha mãe já não era mais viva, meu pai estava no Nordeste, e eu acabei tendo que ficar com meu sobrinho. E para mim era muito difícil, porque eu era muito nova, eu tinha 27 anos e estava com 2 crianças praticamente gêmeas.
E aí um dia eu cheguei no meu marido e falei que eu não tinha condições psicológicas de cuidar de 2 crianças. E aí ele, conversando com um amigo em comum, ele nos levou para conhecer o Lar São José, que era um abrigo na nossa cidade, que eu não tinha noção do que era um abrigo, o que significava isso. Quando eu fui conhecer o Lar São José, foi algo que me marcou muito. Eu fiquei muito chocada com toda aquela situação, porque a ideia do meu marido era me levar até lá e dizer para mim que se eu não abrisse mão do meu sobrinho, ele ia ficar num abrigo, já que ninguém da família se propunha a cuidar dele. E isso me marcou profundamente, porque ver aquelas crianças numa situação de vulnerabilidade tão grande, a ponto de não ter nem a sua própria roupa íntima. A roupa íntima naquela época ia para lavar, ia para a lavanderia, e aí quando voltava, quem pegasse primeiro podia utilizar. Eles não tinham sequer a sua roupa íntima separada. Então foi um choque muito grande para mim. E a minha primeira ação quando eu saí daquela casa foi providenciar para que todas aquelas crianças tivessem a sua própria roupa, tivessem o mínimo de cuidado possível. Então, assim, eu nunca mais consegui sair do terceiro setor, eu nunca mais consegui me ver fora desse setor, porque foi algo que mexeu muito comigo. Trabalhar, ver as crianças numa situação tão difícil, para mim não existia, não fazia sentido aquilo, né? E óbvio que aquilo me transformou e fez com que eu não quisesse mais devolver o meu filho, e tá comigo até hoje, com 30 anos de idade hoje. Então, o Instituto Lira, nós fundamos o Instituto Lira em 11 de julho de 2011, e a nossa grande descoberta foi entender que a gente montou o Instituto para trabalhar com as crianças, mas alguns meses depois a gente percebeu que o trabalho ele era muito mais amplo. A gente tinha que expandir esse trabalho não só para as crianças, mas para os seus familiares, para os seus irmãos, seus primos, seus pais, né? Porque sem o trabalho com a família, a gente não conseguiria ter o resultado que a gente gostaria. E ao longo desses anos a gente vem fazendo um trabalho não só com as crianças, mas o trabalho com as famílias. E a nossa grande alegria é ver o resultado de tudo isso. É a gente ampliar não só o atendimento com Taekwondo, mas a gente passou a fazer o trabalho com o inglês, que era para que os seus familiares, os familiares das crianças que a gente atendia, tivesse acesso a uma outra língua, pudesse levar isso para o mercado de trabalho, pudesse ter outras oportunidades na vida, né? E é uma felicidade muito grande quando chega o resultado desse trabalho, né? Nós temos a Letícia, que me procurou esse ano para me dizer que ela está fazendo mestrado e que ela fez uma prova de inglês e que ela passou de primeira nessa prova. Então isso pra gente traz uma alegria muito grande. Dividir isso com os nossos colaboradores que foram voluntários durante anos junto conosco no nosso trabalho, não tem palavras para dizer o quanto eu sou grata pelo trabalho da equipe e pelos frutos que a gente colhe, né? Porque é muito bom a gente saber que a gente fez a diferença na vida de alguém. É uma alegria muito grande poder fazer isso. Ter um centro de atendimento a pessoa atípica na nossa cidade é algo fundamental. Mas não atender somente a criança que tem a deficiência, mas atender a sua família, né? É algo que necessário. Você não pode fazer o que você quiser, mas você não vai ter qualidade de atendimento se você não atender a família. Se você não deixar a família estabilizada, se você não der o atendimento correto ao pai, à mãe, aos irmãos, é impossível você conseguir ter uma criança saudável se a família não estiver saudável. Então é fundamental a gente ter esse atendimento
para a família em nossa cidade. A gente atender não somente a criança atípica, mas a gente atender a família, ter o atendimento para a família, para que essa família tenha a estrutura, né, seja reestruturada para que ele tenha condições de cuidar melhor dos seus filhos atípicos. Por isso, uma das minhas principais propostas é criar um centro de atendimento à família atípica. Criar um centro municipal de estudo de línguas em nossa cidade, eu acho que é isso de uma importância ímpar, porque é dar oportunidade às pessoas que não têm a chance de ir para uma escola particular, aprender uma outra língua, levar ela para o mercado de trabalho, ampliar os horizontes dessas pessoas e dar chance a ela de ter realmente entrar no mercado de trabalho e conquistar uma vaga que ela jamais teria chances se ela não tiver a oportunidade de entrar, de aprender uma outra língua. Um exemplo disso é a Letícia, que a gente tem hoje fazendo mestrado, e ela só estudou inglês no nosso instituto, no Instituto Lira de Inclusão Social. Todo o aprendizado de inglês da Letícia foi conosco. Então é muito gratificante a gente ver uma jovem ter esse tipo de oportunidade aprendendo uma outra língua. Tudo que era possível ser feito, eu fiz e continuo fazendo até hoje, fora da política. Mas hoje eu preciso muito da ajuda de vocês, mães, e que entendem o meu trabalho e sabem o quanto é importante para que a gente consiga ajudar cada vez mais vocês. Então, assim, me ajudem, venham comigo nessa luta, me acompanhem. Sou Maria do Socorro, estou candidata a vereadora e quero transformar a nossa cidade, quero transformar Diadema, quero fazer dela uma cidade acolhedora, uma cidade inclusiva. Por isso, se você pensa como eu, no dia 6 de outubro, vote 55555 para a vereadora Maria do Socorro.